Como se tornar uma mulher que edifica o lar. E eu vou te contar o que eu fiz na prática para mudar completamente a minha relação com a feminilidade, com o ser mulher, com o ser esposa, com o ser mãe, principalmente trazer Cristo para alicerçar a minha casa e a minha família. Oi, eu sou a Van Bolzani e aqui eu crio conteúdo sobre Cristo, família, desenvolvimento pessoal feminino voltado para jovens meninas e mulheres que querem ser mais parecidas com Cristo, edificarem a si mesmas e que querem construir uma família que tenha alicerce e base em valores cristãos. E hoje eu vou te contar o que eu fiz para mudar completamente a minha relação com feminilidade, com ser mulher, com ser esposa, com ser mãe e como que eu fiz para edificar o meu lar e a minha família. Quais foram as ações que eu tive que me ajudaram muito neste processo. E antes de tudo, antes de falar as ações exatamente do que eu faço todos os dias ou toda semana para conseguir edificar o meu lar, eu quero que você entenda que existe todo um processo de desenvolvimento pessoal de si mesma, antes mesmo de querer mudar o outro, ou querer mudar o seu marido, ou querer mudar a situação que você está. É necessário que você mude a si mesma, porque é vivendo um processo de transformação que tudo ao seu redor irá mudar, inclusive a sua casa, inclusive as pessoas com as quais você se relaciona, inclusive a forma como as pessoas te tratam. E isso é um processo que vem de dentro para fora. Não adianta você querer mudar o externo se o interno está todo machucado e ferido. Então, antes de eu te falar exatamente o que eu fiz, eu quero que você entenda isso. Todas essas ações foram apenas um reflexo daquilo que mudou dentro de mim mesma. E eu acredito que você pode viver essa jornada e é por isso que eu tô criando conteúdos aqui no meu YouTube para te ajudar a compartilhar com você tudo que me transformou e tudo que pode transformar a si mesmo. Antes de tudo, eu quero te contar uma história, a história da minha vida. Eu cresci em um lar onde o ser feminina significava mandar na casa e ser chefe e mandar no marido e mandar nos filhos, ser basicamente uma general, uma comandante dentro de casa. Não recebia carinho, não recebia amor, não se permitia ser cuidada, não cuidava de si mesma. Essa era só um pouquinho da referência que eu tive de mulher no meu lar. Essa era minha mãe antigamente. Pensando nisso, nós temos a tendência de recriar o ambiente emocional, o ambiente espiritual, o ambiente físico, o ambiente de saúde, o ambiente social, de parentes, conjugal. O mesmo ambiente que nós vivemos na infância, nós tendemos a recriá-lo na nossa vida adulta. Independente se você está muito longe, a milhares de quilômetros longe dos seus pais, você vai recriar esse ambiente, porque é o que você aprendeu, é o que você tem de aprendizado sobre o que é viver. E eu recriei por muito tempo esse ambiente emocional dentro de casa. Um ambiente onde eu mandava, onde eu me relacionava apenas com homens muito passivos, afeminados, onde eu me relacionava com mulheres muito masculinizadas, um ambiente onde eu mandava e desmandava. Eu comecei a perceber que eu não queria viver esse padrão mais. E foi a partir do momento que eu decidi não viver mais esse padrão, que eu comecei a buscar por ajuda, conhecimento sobre ser mulher, sobre o que é a feminilidade, até que eu me deparei com o que Cristo deseja para mim na minha essência como mulher. Ele me trouxe algumas ações que eu comecei a fazer de maneira muito intencional, muito pensada na minha casa e que mudaram completamente a forma como o meu lar é hoje, a forma como eu lido com o meu lar hoje, a forma como eu edifico as pessoas da minha casa. O que eu vou compartilhar com você aqui é muito precioso, porque foram ações que realmente transformaram a realidade, o ambiente emocional e espiritual da minha casa e trouxeram muito mais paz, muito mais harmonia, sensibilidade ao que estava acontecendo na minha família. Eu acredito no papel da mulher, da sensibilidade, da sabedoria. Se nós não estamos com a nossa intuição apurada, com a nossa sensibilidade aguçada e nem com a nossa sabedoria sendo desenvolvida e sendo colocada em prática todos os dias, nosso papel ele está indo pro ralo e nós vamos buscar outras formas de cumprir o nosso papel, sendo provedoras, sendo agressivas, sendo brutas, trocando, fazendo construção, fazendo obra dentro de casa, manual e tirando todas essas ações que seriam masculinas do nosso marido, do nosso marido, para que nós possamos fazer nos sentirmos importantes. O que eu fiz na prática para poder edificar o meu lar, para me tornar uma mulher que edifica o lar? Primeiro de tudo, viver um processo de desenvolvimento pessoal, um processo de autoconhecimento, de me humilhar, de acabar de moer o meu orgulho, de
entender quem eu sou em Cristo e a minha essência em Cristo. Isso mudou completamente. Aquilo que eu te falei no começo, eu trabalhei o meu interno. Segunda coisa que eu fiz na prática foi cuidar de mim mesma todos os dias. Todos os dias eu cuido de mim mesma através de uma leitura bíblica, através da minha maquiagem, através da roupa que eu visto, através do meu cabelo, através dos meus cuidados. Todos os dias que eu deixei de fazer algo por mim, logo quando inicia o dia, uma ação que seja, eu fiquei muito mal no dia, eu fiquei muito mais impaciente, muito mais estressada. Mas todas as vezes que eu cuidei de mim, antes mesmo da minha casa levantar, seja me arrumar, seja colocar uma roupa melhor, seja fazer uma leitura bíblica, isso transformou completamente o meu dia. Inclusive se arrumar, viu? Se arrumar pra ficar em casa. Quantas vezes eu vinha de dias me arrumando e eu ficava um dia sem me arrumar, ficava de pijama ou cabelo bagunçado, eu não tomava um banho. Eu falava, não, hoje eu vou descansar. Não dava certo. Era assim, um dia de nhaca, tão ruim. Então faça isso. Se você não tem o hábito de cuidar de si mesma, lembre-se de fazer uma ação por si mesma todos os dias. Vai se maquiar, vai estudar uma Bíblia, vai ler um livro, vai orar, vai fazer algo por você, para edificar a si mesma. Depois vem o segundo lugar, que é a profetização sobre a sua família. Eu quero que você entenda que a sua boca, ou aquilo que sai da sua boca, as suas palavras, tem o poder de edificar ou de destruir a sua família e a sua vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? E Deus construiu tudo, fez tudo e faz tudo e é tudo através da palavra, através do poder da palavra. E nós somos imagem e semelhança dele, logo nós temos o poder também da palavra. Tudo que sai da nossa boca, todo o discurso, toda a frase, toda a história, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que acreditamos e que sai expressamente da nossa boca, ela constrói ou destrói a nossa vida. E quando você, minha jovem mulher, vira para si mesma e fala, eu sou burra, meu filho é desobediente, meu marido não presta, e não sei o que lá, tudo isso que sai da sua boca está construindo uma realidade. É a realidade da qual você quer se livrar. Então lembre-se que ser uma mulher que edifica o lar é uma mulher que sabe usar os poderes que Deus te deu, que Deus deu aos seres humanos só por sermos imagem e semelhança dele. E a palavra é um desses poderes. Então comece a edificar sobre a vida do seu marido, comece a edificar sobre a vida do meu filho, do seu filho, do meu filho também, sobre a casa. Não fale daquilo que você está vendo, porque o que você está vendo é óbvio, é real, tá ali, é verdade, você está vendo aquilo. Todo mundo já sabe, pra que você vai ficar falando? Comece a falar e profetizar sobre aquilo que você deseja viver. É muito fácil a gente se acabar no muro das lamentações, da murmuração, da reclamação e criticando e julgando aquilo que nós estamos vendo. Mas Deus quer que nós começamos a criar uma realidade baseada na fé e no poder que temos de comunicar e de expressar aquilo que queremos viver. Então, quando você pensa no poder das suas palavras dessa forma, tem um livro que é muito bom que se chama O Poder da Língua. Posso fazer um vídeo também sobre livros, né? Mas ele mudou completamente a minha visão sobre isso. O que eu falo sobre o meu filho, o que eu falo sobre o meu marido, o que eu falo sobre a minha casa é o que se torna. O que eu falo sobre mim é o que se torna. Então comece a profetizar sobre a sua família. Toda semana você vai tirar um tempo para começar, né? Toda semana tira um tempo e começa a profetizar cada canto da casa. Não é oração, é profetização. Eu declaro que a minha casa servirá ao Senhor. Eu declaro que cada parede, cada canto dessa casa será de paz e harmonia. Eu declaro que o meu casamento será um casamento incrível e extraordinário, um casamento com comunicação, cumplicidade. Eu declaro que o meu marido se tornará uma pessoa, um casamento assim. Eu declaro que eu me tornarei tal e tal pessoa assim para poder colher esses resultados. Eu declaro que o meu filho é obediente, eu declaro que o meu filho servirá ao Senhor, eu declaro que o meu filho ouvirá e estará na presença de Cristo. Comece a declarar aquilo que você quer ver, comece a declarar aquilo que você deseja viver. Quando eu comecei a fazer isso, mudou completamente o rumo da minha história. Terceira coisa que eu fiz foi orar pela minha casa. Agora sim entra a oração. 2 vezes, às vezes, quando eu cheguei aqui nesse apartamento aqui na República Tcheca, eu senti de fazer isso mais vezes, então eu fiz isso mais vezes. Agora eu busco fazer 1 vez por semana. Eu limpo a minha casa todinha.
todinha. Eu deixo ela toda limpinha. Armário, organizo tudo, deixo tudo organizado. Eu tiro um dia pra fazer isso. Depois eu venho com um óleo de unção e vou orando por todos os lados da minha casa. Eu oro pelas paredes, eu oro pelas portas, eu oro pelas janelas, eu oro pela porta de fora, eu oro pelos meus utensílios, eu oro pela cama, pelo sofá, pela árvore de Natal, eu já orei também para eliminar todo e qualquer sentimento de adoração e de culto a outros deuses que não sejam o meu próprio Deus. Eu oro por tudo o que tem dentro da minha casa. E pelo poder que Jesus nos deu, eu expulso demônios e espíritos malignos que estejam dentro da minha casa. Porque quando você começa a ter um relacionamento e comunhão com Deus, você percebe que você, mulher, começa a acessar o poder da sensibilidade. Você fica mais sensível aos ambientes, coisa que os homens não percebem. E muitas vezes eu fiquei percebendo quanto que eu já vi de ações espirituais malignas dentro desse apartamento, que não é nosso, é um apartamento onde nós ficamos a temporada aqui na República Tcheca agora. Quando eu passei a fazer isso, tudo ficou mais em paz. Eu consegui sentir mais a presença de Deus. Quando eu comecei a orar pela minha casa, e quando eu falo minha casa, não é só a casa, o físico, mas pelo meu marido, pelo meu filho, por mim, inclusive pelas ferramentas de trabalho do meu marido, pelo tênis que ele joga, pela joelheira, pelo uniforme. Eu orei, oro. Isso edificou completamente as pessoas que vivem comigo, os meus e a casa. E você pode viver o extraordinário fazendo essa ação de orar pela sua casa. É um combo completo, viu? Profetização e oração pela casa. Outra coisa que eu faço, que faz com que eu me torne uma mulher que edifica o lar, na prática, é a comunhão com Deus. Não existe, tá? Não tem como você querer ser uma mulher que edifica o lar se você não estiver em comunhão com o nosso Criador, com aquele que nos criou, com aquele que nos fez em imagem e semelhança dele, com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus. Quando você entra em comunhão com Deus, ele começa a moldar em você coisas que nem você sabia. Ele começa, através do Espírito Santo, te mostrar coisas que nem você sabia que tinha algo errado ali. Então você consegue entender a partir do seu relacionamento com Deus o que é certo e o que é errado, o que vale a pena e o que não vale, quais são os seus valores e quais não são, o que você deve vestir, o que você não deve, como você deve falar e o que falar e quando falar e para quem falar e o que você não deve fazer. Então a comunhão com Deus todos os dias, abrir a sua Bíblia aqui, ó, abrir a sua Bíblia, orar, pedir para Ele te dar sabedoria antes de ler qualquer coisa aqui dentro e fazer estudos. Depois que eu comecei a fazer estudos da palavra, começou a mudar completamente o meu entendimento sobre o que está escrito. Me trouxe muito entendimento prático também, muito entendimento prático do que fazer todos os dias como cristã. A quinta ação prática que eu fiz, que fizeram com que eu edificasse o meu lar, me tornar uma mulher que edifica o lar, é validar o meu marido. E isso eu posso fazer um vídeo me aprofundando mais sobre casamento. Mas quando você valida a pessoa que é responsável por prover, por te dar segurança, por cuidar de você, por te proteger, porque essa é a figura, essas são algumas funções da figura masculina. Quando você começa a validar isso, você passa a ver que ele começa a agir como a forma que você validou. Por quê? Você para de criticar aquela pessoa que está vivendo com você, que está querendo o melhor com a família, que está dividindo a cama com você. Você para de criticar essa pessoa, de julgar e começa a validar pelas ações que ela faz. Imagina se você vivesse em um ambiente onde as pessoas só te criticam, só te julgam por aquilo que você não fez e deixou de fazer. Só que você sabe que tem muitas outras coisas que você fez e foram coisas muito boas. Imagina só se você vivesse num ambiente como esse, como você se sentiria? Invalidada. Não se sentiria importante para aquelas pessoas, você se sentiria de fato uma pessoa ruim, um lixo. Quando você só critica o seu marido e julga ele por aquilo que ele deixou de fazer ou por aquilo que ele fez, que não te agradou e que não é da forma como você acredita que é o certo, você está fazendo com que ele viva nesse ambiente que eu acabei de descrever para você. Então comece a valide por aquilo que ele faz de bom. Por mais que a única coisa que ele faça de bom é trazer dinheiro para casa.
Por mais que a única coisa que ele faça de bom é ficar sentado no sofá, te protegendo. Por mais que o que ele faça de bom seja coisas assim muito pequenas ao seu olhar, mas que pra ele às vezes é o melhor dele. Por quê? Você vai validar, vai trazer bons sentimentos. E já entra aqui num combo agradecer por aquilo que ele fez, por mais pequeno que seja. E assim você vai começar a ver uma transformação, porque quando nós somos validadas, dá vontade de fazer cada vez mais aquilo pelo qual nós somos validadas. Não é verdade? Agora você imagina você construir a identidade e construir as capacidades e o merecimento do seu marido e do seu filho e das pessoas que vivem com você através do que sai da sua boca para elas. Foram essas ações que eu coloquei em prática e o que eu faço toda semana, todos os dias, dentro da minha casa, tentando ser mais constante, mais frequente, com mais intencionalidade, para não cair nas raízes que eu tenho de rejeição, que estão sendo curadas todos os dias e que me fazem edificar o meu lar e que então estão me ajudando a transformar a história da minha família, me tirando de uma realidade em que eu cresci, de uma família completamente destruída, disfuncional, de uma família completamente entregue ao mundo, ao álcool, a Satanás de fato, para construir agora. E quando eu falo dessa família anteriormente, é a família onde eu cresci com os meus pais, a minha família de origem, para construir agora uma família alicerçada em Cristo, sem vícios e sem hábitos destrutivos, que tem de fato a presença de Cristo onde quer que nós vamos. Uma família que está alicerçada naquilo que Deus diz na Bíblia e na palavra. E eu quero te ajudar com este processo, compartilhando com você, e para isso que eu crio conteúdos aqui toda semana. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gostou e compartilha, porque fazendo essas 3 ações, o YouTube entende que você gostou desse vídeo, gostou de mim, gostou do canal e vai compartilhar e recomendar ele para mais pessoas. E eu te espero num próximo vídeo e não se esquece de maratonar os outros vídeos desse canal. Um beijão, fica com Jesus e até o próximo vídeo.